Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai discutir sobre estequiometria, que nada mais é do que o estudo das proporções com que os reagentes numa reação reagem para formar determinado produto. Aqui a gente vai falar também sobre alguns conceitos importantes, como por exemplo balanceamento, massa molecular, massa atômica, muito importante também as conversões entre massas em gramas para mol. Esse é um dos pontos mais importantes dessa aula. Inicialmente a gente vai falar sobre padrões de reações, para em seguida falar de massas moleculares, mol, e aí sim fazer as aplicações desses conceitos nas conversões de quantidades, seja massa ou em gramas ou quantidade de matéria, né? No caso mol. Beleza? Pois bem, uma vez que estequiometria estuda proporções com que os reagentes reagem para formar determinado produto, é muito importante vocês terem noção do que é uma reação química, né? Ou uma forma de você representar uma reação. Então, nós sabemos que as substâncias reagem, mas como é que eu vou falar para você ou demonstrar certa reação? Por exemplo, se você pegar um ácido com uma base, você sabe que vai haver uma reação de neutralização, que vai ter a formação de um sal e água. Pronto. Então, vocês sabem que um ácido tende a ser corrosivo, uma base também. Vocês sabem que eles têm uma propriedade de reagir e se neutralizar. Então, o produto dessas duas espécies químicas tende a não ter nenhuma propriedade corrosiva, por assim dizer. Mas se eu fosse falar para vocês, como é que essa reação acontece? Como é que literalmente ocorre? Eu quero mostrar essa reação para vocês. Para eu mostrar, eu faço do uso de equações químicas. Então, a equação química basicamente é o quê? É uma forma de você representar as reações. Então, diferentes reações, diferentes tipos de reações são representadas por equações químicas. É interessante que vocês saibam, ou que vocês absorvam, o conhecimento da leitura, né? Interpretar uma equação química. Então, vamos interpretar aqui. Ó. É bem simples. Então, numa equação química, você vai ter reagentes, você vai ter produto, você vai ter uma setinha aqui bem no meio, você vai ter símbolos, símbolos de mais aqui. Então, vamos absorver ou entender literalmente o que é uma equação química, como é que você vai fazer essa leitura, beleza? Então, olha só. Toda equação química tem reagentes e produtos. Então, nesse exemplo aqui, você tem aqui, ó, H2. Aí, entre parênteses, tem um Gzinho aqui, ó. Essa letrinha que está aqui entre parênteses é o estado físico da espécie química. Se tiver um G, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que essa espécie está no estado gasoso. Se tiver aqui está me dizendo, está indicando que a espécie está no estado aquoso, está no meio, está dentro da água, no meio aquoso. Se for um S, significa dizer que a espécie está no estado sólido. Professor, em um L, que nem está nesse caso aí, H2OL. O que é que está me dizendo? Está me dizendo que o produto aqui dessa reação, o H2O, no caso a água, ela está no estado líquido. Beleza? Então vamos pensar juntinho aqui. Vamos tentar entender essa equação. Do lado esquerdo da equação, você tem os reagentes. O mais, você vai ler reage. Tá bom? Então vamos ler junto aqui. Ó. H2 reage com O2. Ó. O mais você vai ler reage. Professor, e a setinha? A setinha você vai ler assim, ó, produz. Então vamos nós. H2 reage com O2, produzindo H2O. Simples assim a leitura, tá bom? Então, do lado esquerdo, você tem os reagentes. Do lado direito, você tem os produtos. Simples, né? O que é importante você saber numa equação química? Que os átomos, a quantidade de átomos que estão do lado esquerdo, do lado dos reagentes, deve ser exatamente a mesma quantidade de átomos do lado dos produtos. Então, se você tiver, no caso dessa nossa reação aqui, ó, você tem aqui 4 hidrogênios do lado dos reagentes. No lado dos produtos, você também tem que ter 4 átomos do elemento hidrogênio. O oxigênio do mesmo jeito. 2 átomos de oxigênio de um lado e 2 átomos de oxigênio do outro. Eu vou deixar aqui o linkzinho da nossa aula passada, de uma aula que eu deixei aqui, de como você conta os átomos nas espécies, tá bom?
Mas basicamente, ó, é só multiplicar o coeficiente vezes o índice. Então aqui você tem 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênio. E no produto, 2 vezes 2, 4, 4 hidrogênio. Oxigênio, quando não tem nada, ó, o 1 ele não precisa ser indicado. Então é como se fosse 1. Ó. Então você tem 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, 2, que é o coeficiente, vezes 1 do oxigênio, que não, como é 1, ninguém precisa colocar. 2 vezes 1, 2, nós temos 2 átomos de oxigênio do lado dos produtos. Então, vale sempre, é importante vocês saberem disso. Ó. Os átomos, a quantidade de átomos dos lados dos reagentes tem que ser sempre igual à quantidade de átomos do lado dos produtos. Beleza? Só como essas observações são realmente importantes. Outra coisa interessante é o seguinte, é que o coeficiente, esse número que está aqui na frente, ó, esse 2 aqui, 2H2, o 2 aqui da frente, o coeficiente ele está relacionado à quantidade da espécie H2. Então, tem quantos mols de gás de hidrogênio aí? Você tem 2 mols de gás de hidrogênio. Ou você pode ler como se fosse 2 moléculas de H2. Tá? O coeficiente ele está relacionado à quantidade da espécie. O índice, que é esse númerozinho pequenininho aqui embaixo, ó, o índice ele está relacionado à identidade da espécie química. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo que vai ficar mais claro. Esquecendo. Importante também que eu acabei de dizer para vocês que os átomos têm que estar em quantidades iguais, reagentes e produtos, beleza? Para você deixar as quantidades iguais, você tem que balancear a equação química. Então, não basta você representar as reações por equações. As equações devem estar balanceadas. O que é uma equação balanceada? É você deixar as quantidades de átomos iguais, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Você tem que deixar as quantidades de átomos iguais. Novamente, vou repetir mesmo sendo redundante. A quantidade de átomos do lado dos reagentes devem ser iguais às quantidades de átomos do lado do produto. Então, quando você deixar esses átomos iguais, se você tiver 10 átomos cheios do lado do reagente, você vai ter que ter 10 átomos cheios do lado dos produtos. Essas quantidades têm que ser iguais. Tá? Quando você faz isso, o que você está fazendo é balanceando a equação. Então, a equação está sendo balanceada. Você balancear uma equação, nada mais é do que você deixar a quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto dos produtos, em quantidades iguais. Tá bom? Foi até meio redundante. Existem maneiras diferentes de você balancear. Existe uma técnica chamada balanceamento por tentativa. Você vai mudando os coeficientes até deixar as quantidades iguais, vai multiplicando os átomos até ver se deixa iguais. Você tem um método oxirredutivo, né, da oxidação. Você avalia quem está oxidando e quem está reduzindo. Tem um método algébrico, é outra maneira de você balancear, certo? Eu vou apresentar para vocês aqui o método das tentativas, beleza? É um método simples, relativamente simples, que dá para você aplicar na maioria das reações, beleza? Pois bem, continuando falando de equações. Para você balancear, o que você tem que ter noção? Você tem que ter noção do que você vai mudar. Como assim, professor? Para você balancear, você tem que saber que para deixar uma equação balanceada, você deixar os átomos do lado dos reagentes iguais aos átomos do lado dos produtos. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, 10 carbono do lado dos reagentes, você vai ter que ter 10 carbono do lado dos produtos. Né? Como é que você vai conseguir balancear? Mudando o número do coeficiente. Professor, como assim? Vamos pegar aqui o exemplo do O2. O O2 aqui, eu coloquei aqui um 5 na frente. Esse 5 aqui é o coeficiente. E esse 2 é o índice. O 2, durante o balanceamento, você nunca muda. Não muda. O que você vai mudar é só o coeficiente. Por quê? Porque o coeficiente está relacionado à quantidade da espécie. Quando você muda a quantidade da espécie, você está mudando a quantidade de átomos. Por isso que você vai mudar só o coeficiente. Já o índice, você não pode mudar. Você tem uma equação química que representa uma determinada reação. Essa reação, você tem certas substâncias. Essas substâncias são, por exemplo, aqui no nosso caso, exemplo 2, uma reação de combustão entre o propano e o oxigênio, o O2 aqui, ó. A reação de combustão do propano, ela é representada por essa equação química que vocês estão vendo. O oxigênio é representado por O2. Se tu tira esse 2 daqui e coloca um 3, por exemplo, você já muda a reação. Você não tem mais O2, você vai ter o ozônio. Por isso que você não pode mudar os índices, tá? Os índices você nunca muda. Se você muda a identidade da substância, você muda a substância em si. Então, você não está nem representando a determinada reação, porque você mudou os índices, tá bom?
Então, o que você vai mudar? Apenas os coeficientes que me dão a quantidade das espécies. Então, vamos pensar aqui, ó. Exemplo 2. Reação de combustão do propano. Você tem aqui C3H8 mais O2 formando, ó. Então, C3H8, propano, reage com oxigênio, produzindo CO2 e água. Essa reação está balanceada? Aí você vê, ó, do lado dos reagentes, você tem 3 carbonos. Do lado dos produtos, eu só tenho um carbono. Então, por aí, você já vê que você tem quantidade de átomos diferentes. Você tem que balancear. Uma dica. Olha só aqui, ó. Macho. O que é isso? Você vai começar balanceando o metal, depois o ametal, ou seja, o não metal, depois carbono, depois hidrogênio e depois o oxigênio. Simples assim. E entre carbono, hidrogênio e oxigênio, você vai balancear quem primeiro? Primeiro o carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Vamos balancear então. Como eu tenho 3 carbonos do lado dos reagentes, eu vou lá nos produtos, aí veja, eu vou balancear o carbono. Como eu sei que tem um aqui no índice do carbono, o que eu vou pensar? Que número que eu multiplico por 1 que dá igual a 3? Opa, um 3. Então eu posso botar aqui, ó, 3 CO2. Assim eu já balanceei o carbono. Vou balancear quem agora? Vou lá para o hidrogênio. Olha aqui a dica. Ó. Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Do lado dos reagentes, eu tenho aqui 8 hidrogênio. Do lado dos produtos, eu só tenho 2. Ó, porque o CO2 não tem hidrogênio, vamos aqui para a água. Você tem 2 hidrogênio aqui. Ó. 2 vezes 1. O coeficiente aqui é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Você tem 2 hidrogênio. Como é que você vai balancear os hidrogênios? Se do lado dos reagentes eu tenho 8, do lado dos produtos eu tenho que ter 8 também. Aí você imagina, que número que eu multiplico por 2 que vai dar igual a 8? Muito bem, 4. Por quê? Porque 2 vezes 4, 8. Então a água vai passar a ter o que agora? Um 4 aqui na frente. Quando eu coloco um 4 aqui na frente, no nosso coeficiente, veja que eu mudei, eu tirei 1 e botei um 4. Então eu tenho quantos hidrogênios? 8. Então eu balancei agora os hidrogênios. Tá faltando quem? Os oxigênios. Do lado dos reagentes, eu só tenho 2 oxigênios. Do lado dos produtos, aí você tem que fazer o seguinte, ó, como você botou um 3, vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. E na outra espécie do produto também, ó, o produto aqui é CO2 e água. Então tem oxigênio tanto no CO2 quanto na água. O oxigênio aqui do lado do CO2 é 6 átomos de oxigênio, ó, e no caso da água, 4 vezes 1, como não tem nada, é como se fosse 1 aqui no índice, tá? 1. Então, do lado dos produtos, você tem 10 oxigênio, 6 átomos de oxigênio aqui no CO2 e mais 4 oxigênio na espécie H2O, né, na água. Então, do lado dos produtos, você tem 10 oxigênio. Você vem aqui do lado dos reagentes e pensa o seguinte, que número que eu multiplico por 2 que dá igual a 10? Quem pensou 5, está de parabéns. 2 vezes 5, 10. E assim você balanceou também os oxigênios. O balanceamento é bem simples. É importante que vocês saibam contar os átomos. Se você não souber contar os átomos, fica difícil você balancear uma equação química, beleza? Show, né? Então, vamos para a próxima. Como você trabalha com equações, é muito importante você conhecer algumas reações, certo? Alguns tipos de reações. Por exemplo, reação de combinação. O que é uma reação de combinação? São reações em que duas ou mais substâncias formam apenas uma. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho duas espécies químicas, duas substâncias, ó, hidrogênio mais oxigênio reagindo para formar uma única substância, água. Óxido de cálcio mais água forma hidróxido de cálcio. Ó. Então você tem duas formando apenas uma. Então, esse padrão em que você tem duas espécies, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, ou seja, duas ou mais, não importa a quantidade de reagentes, formando apenas uma, eu vou classificar essa reação como uma reação de combinação. Beleza? Simples, né? Um outro padrão são as reações de decomposição. O que é uma reação de decomposição? É uma reação em que uma única espécie química, uma única substância, ela se divide em várias outras, em duas ou mais substâncias. Então, uma só pode se transformar em duas, em três, em quatro, tá bom? Então, você tem aqui ó, o carbonato de cálcio, ele se decompõe formando bicarbonato de cálcio, se decompõe formando carbonato de cálcio, CaCO, mais dióxido de carbono. Beleza? O nitreto de sódio forma sódio metálico e o gás nitrogênio. Então você tem aqui uma única substância formando duas outras. Beleza? Esse é um padrão de reação que eu classifico como reações de decomposição. Um outro padrão de reação
são as reações de combustão, que são reações rápidas que produzem chama, que são reações que liberam calor, certo? Reações exotérmicas, altamente exotérmicas, que está bem presente no nosso dia a dia. Por exemplo, os hidrocarbonetos. Todos eles sofrem reação de combustão e o produto é sempre o mesmo, CO2 e água. Então, quando você tem um hidrocarboneto, professor, o que é um hidrocarboneto que eu não sei? Hidrocarbonetos são espécies químicas formadas apenas por carbono e hidrogênio. Se você tiver só carbono e hidrogênio, você tem um composto chamado hidrocarboneto. Então, os exemplos aqui, ó, tudo é só carbono e hidrogênio. Então, a reação de combustão com os hidrocarbonetos tem sempre o mesmo produto, CO2 e água. Simples, né? Então, a reação de combustão pode ser representada aqui, ó, como elemento mais oxigênio formando CO2 e água. Eu não coloquei aqui o calor, mas eu poderia colocar aqui o calor envolvido em cada uma dessas reações, tá? Vejam só, aqui eu tenho uma equação química que representa uma reação de combustão. Então, essa equação química, eu poderia chamar ela de reação de uma equação termoquímica, se eu colocasse o calor aqui, ó. Então, você teria uma equação termoquímica. Quando eu coloco o calor. Como eu não coloquei aqui o calor envolvido em cada uma das reações, você vai pegar essa equação apenas como uma equação química, que representa uma reação de combustão. Beleza? Então, absolva aí, ó, reações de decomposição, quando uma forma duas, reações de combustão, quando você tem, são reações rápidas que liberam calor, geralmente você tem aqui o hidrocarboneto com oxigênio formando CO2 e água, e uma reação de combinação, quando duas ou mais substâncias formam apenas uma. Absorva esse conceito, beleza? Bem simples, tranquilo, então não tem nada demais. Isso aqui é interessante. Massa molecular. Quando você fala de estequiometria, você vai calcular as massas envolvidas nas reações, a proporção com que os determinados reagentes reagem, tá? Então, por exemplo, nessa reação aqui de combustão do propano com oxigênio, a equação já está balanceada. Se eu disser assim, pessoal, eu vou usar na minha casa eu tenho 2 litros de propano, eu vou precisar de quanto de oxigênio para reagir completamente com esses 2 litros de propano? Ah, professor, se fosse o butano aqui com oxigênio, se eu dissesse para o professor que eu tenho 20 litros, né, eu vou precisar quanto de oxigênio para consumir todos esses 20 litros? Tá entendendo? Então é importante você saber mensurar massas dessas espécies químicas, seja em volume, no caso em litros, seja em massa em gramas. Você tem que saber medir. Para você saber medir essas quantidades e fazer as proporções com que eles formam determinado produto, por exemplo, 2 litros de propano vai liberar quantos litros de CO2? Não dá para saber isso sem você aprender os conceitos básicos. O que são conceitos básicos? Como determinar a massa molecular de uma espécie química. Certo? Eu botei aqui, ó, massa molecular, o peso fórmula. No caso de íons, substâncias iônicas, tipo cloreto de sódio, é um sal, ele não é uma molécula, né? Então tem um peso fórmula, que você tem a fórmula da espécie iônica, né? Do sal, propriamente dito. Para você saber ou fazer cálculo estequiométrico, você tem que calcular a massa da molécula, você tem que saber como é que se calcula. Como é que você vai fazer isso? Imagina que você tem aqui o propano, C3H8. Qual é o peso dessa molécula aqui? Quanto é que ela pesa? Aí o que, é que você vai fazer? Primeiro, você tem que saber contar quantos átomos tem na molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, C3H8 tem quantos carbonos? Vocês já aprenderam que você tem 3 carbonos nessa espécie aqui. H8, você tem 8 hidrogênio. Como é que eu fiz isso? Tudo multipliquei pelo coeficiente. Nas aulas passadas você tem, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Então, ó, qual é o peso dessa molécula? O que você vai fazer? Você vai pegar uma tabela periódica. Lá na tabela periódica você vai olhar quanto é que pesa o átomo de carbono. Aí lá você vai encontrar o quê? Que o carbono pesa 12. Só que na molécula você tem quantos carbonos? 3. Então o peso da molécula vai ser 3 vezes 12. Mas você vai na tabela e olha lá o peso do hidrogênio. Você vai encontrar 1,00097, alguma coisa assim. Você vai pegar, vamos arredondar para 1, tá? Então, só que você tem quantos hidrogênio? 8. Então, qual é o peso dos hidrogênios na molécula C3H8? 8 vezes 1. Então, de novo, qual é a massa molecular do C3H8? 3 vezes 12 mais 8 vezes 1. Total, 44U. O que é esse U?
unidade de massa atômica. Então, a massa molecular, o peso molecular do C3H8 do propano é o quê? 44. Como é que eu fiz esse cálculo? Eu peguei uma tabela periódica, olhei quanto é que pesava cada átomo, no caso eu tenho carbono e hidrogênio, e vi quantos átomos tinha na molécula. Se eu tenho 3 carbonos, eu multipliquei 3 vezes 12, mais 8 vezes 1, 8 porque eu tenho 8 hidrogênio. Tá? Somei tudo, deu 44U. Então a massa molecular é 44U. Essa U é a unidade de massa atômica, beleza? No caso do O2, qual é o peso da molécula do O2? Professor, O2 eu só vou ter 2 átomos de oxigênio. Veja que eu estou vendo o peso de uma molécula. Eu não quero saber 5 moléculas. Tá? Eu estou pesando só uma molécula. Ó. Se eu fosse calcular estequiometricamente, eu consideraria esses 5 para poder fazer uns cálculos envolvidos na reação. Mas não é isso agora, tá? Eu quero que vocês aprendam só a massa molecular. Como é que você calcula? Então, no caso do O2, ó, a massa de uma molécula. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio, eu vou multiplicar 2 vezes a massa de um só. Quanto é que pesa um oxigênio? 16U. Como no O2 eu tenho 2 átomos, vai ser o quê? 2 vezes 16, 32 unidades de massa atômica. Simples, né? Você pega uma tabela periódica, vê quanto é que pesa o átomo. Se você tiver 2 átomos de determinado exemplo, multiplica 2 vezes a massa que você inclui na tabela periódica. No caso do oxigênio, a substância é oxigênio, né? Então você tem O2. Então é 2 vezes a massa de um oxigênio, do elemento. Né? Então 2 vezes 16, 2 unidades de massa atômica. Assim se calcula a massa molecular. Simples, né? Pessoal, vou fazer uma pergunta simples aqui. Mais simples ainda, na verdade. C3H8, qual é a massa aqui do propano, a massa de uma molécula? 44U. Se eu perguntasse assim, ó, professor, ou se eu perguntasse a vocês, qual é a porcentagem de hidrogênio nessa molécula aqui, no C3H8? A pessoa complicou. O elemento de hidrogênio tem que porcentagem? Aí o que você faria? A massa total de hidrogênio não é 8, né, na molécula? Então eu pegaria 8 e dividia por 44. Aí eu multiplicava por 100. Então você teria a porcentagem do elemento hidrogênio no propano. Então basicamente eu pego a massa do elemento que eu quero saber a porcentagem, divido pela massa total e multiplico por 100%. Beleza? Pois bem, então olha só como é que ficaria a composição de qualquer elemento nas moléculas, né, em determinado composto. Você só precisa determinar a massa molecular do composto, ou seja, a massa total, a massa de cada elemento e o número de átomos de cada elemento. Então, aqui no caso da sacarose, que é a açúcar que vocês usam na casa de vocês, né, que a gente usa também, como é que você vai fazer? Imagina que eu quero saber a porcentagem do elemento carbono na sacarose. Então, se eu tenho 12 átomos de carbono, vezes a massa do elemento carbono, multiplico os dois, ó, divido pela massa total do composto. Quando eu divido, eu multiplico por 100, eu vou ter justamente a porcentagem de carbono. O hidrogênio do mesmo jeito, eu tenho 22 átomos de hidrogênio, multiplico pela massa de um elemento, que é 1 unidade de massa atômica, e divido por 342. Multiplico por 100%, eu vou achar exatamente a porcentagem do hidrogênio, e assim eu faço com o oxigênio. Então, você pode determinar a porcentagem dos elementos nas substâncias. Simples, você precisa saber do que? A massa molecular do composto, a massa atômica de cada elemento e o número de átomos de cada elemento. Tá? Então, aqui está a formulazinha. Ó. A porcentagem de qualquer elemento é o número de átomos do elemento vezes a massa atômica do elemento dividido pela massa total vezes 100%. Então, você calcula a porcentagem de qualquer elemento em qualquer espécie química. Beleza? Simples, né? Mol. Então, vamos imaginar o seguinte. Quantos átomos existem em exatamente 12 gramas de carbono puro? Um átomo de carbono, que você sabe que tem carbono 12, 13 e 14. Então, eu vou pegar só o carbono 12. 12 gramas. Tem quantos átomos de carbono? Bom, experimentalmente determinou-se que em 12 gramas de carbono, 12 você tinha 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Esse número aqui é o que eu chamo de mol. Tá? Esse número é o número de Avogadro, em homenagem a Amídio Avogadro. Tá? Então, esse número aqui é um número que eu chamo de mol. Então, quanto é que equivale 1 mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ponto. Eu botei aqui objetos, por quê? Porque eu quero que você entenda isso como se fosse um número que é para qualquer coisa. Certo? Então, o mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 objeto. Então, quando você pensar uma dúzia tem 12, meia dúzia não tem 6, o mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Tá bom? Vamos aplicar isso aqui. Esse exercício é o que você mais vai encontrar por aí. Então, preste atenção. Vamos pensar o seguinte, ó. Olha o que pergunta. Quantas moléculas de C6H22O6 existem em
0,355 mol. Quantas moléculas de glicose existem em 0,35 mol? O que eu quero que você imagine? 1 mol disso aqui vai ter quantas moléculas? Professor, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. É padrão, é igual a 12. 1 12 vale 12. Então você faz assim, ó. 1 mol tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É padrão, é padrão. 1 mol tem esse número aí todinho. Então 0,35 mol vai ter quanto? X. Você resolve aqui por regra de 3, você vai encontrar o quê? Que 0,35 mols vai ter 2,1 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Simples assim, ó. Absolva, 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. E 0,35 mol? X. Então, você resolveu simplesmente por regra de 3. Você pode fazer assim também, ó. O número de moléculas é igual. Aí você bota aqui, ó. Se você tem mol, você vai multiplicar por isso aqui, ó. 1 mol tem 6,0 vezes 2 elevado a 23 moléculas. Você vai pegar essa fração e vai multiplicar pelo 0,35 mols. Aqui tu já vai fazer direto, ó. Esse método é um método simples, um método que é basicamente uma regra de 3 de maneira simplificada. Então, se eu tenho a quantidade de mols, o que você vai lembrar? Você só tem que lembrar da relação, que 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, eu só faço a multiplicação assim, ó. Se eu quero transformar mol em molécula, eu vou colocar o mol aqui embaixo. Eu vou botar uma molécula aqui em cima. Então, eu vou cortar mol com mol. O resultado vai ser com molécula. Professor, isso quer dizer que se eu tivesse assim, ó, 10 moléculas vai ter quantos mols? Aí você pegaria aqui, ó, 10 moléculas vezes. Aí você botava 1 mol em cima, 1 mol e colocava 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas aqui embaixo, tá bom? Você calcularia simplesmente essa mudança, sem problema nenhum. Massa molar. Massa molar. Antes de eu falar sobre massa molar, vamos discutir aqui mais um exemplozinho. Item B. Quantos átomos de carbono existem em 0,350 mols de glicose? Aí você vai pensar o seguinte, pelo amor de Deus, como é que eu resolvo isso? Aí você se acalma e olha a pergunta. Ele quer saber quantos átomos existem, quantos átomos de carbono existem em 0,35 mols de glicose. Primeiro, você tem que calcular a quantidade de átomos de carbono que existem em 1 mol de moléculas. Então, 1 mol vai ter quantos átomos? Aí depois você pensa o seguinte, 0,35 mol vai ter quanto? X. Aí faz uma regra de 3, beleza? Então, vale sempre lembrar, 1 mol tem 6,0 vezes 22 vezes 10 elevado a 23. Nesse caso, 1 mol de glicose tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, tá bom? Então, você faz assim, ó, uma molécula tem 6 átomos. Está aqui, ó, né? 6H12 é o 6. Então, uma molécula só tem 6 átomos. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas vai ter quantos átomos? Regra de 3, tá vendo? Simples assim. Quando você resolve a regra de 3, o que você vai encontrar? Que 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas vai ter 3,6 vezes 10 elevado a 24 átomos. Só que você lembra que 6,02 vezes 10 elevado a 23 é o que? Não é um mol? Então você pode fazer assim, ó. 1 mol tem quantos átomos? 3,6 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono. E 0,35 mol vai ter quanto? X. Ou no caso aqui eu botei Y para a gente não confundir. Y. Resolve a regra de 3, você vai ter o quê? Exatamente a quantidade de átomos em 0,35 mols. Outra maneira de você fazer seria direto, ó. Você pega 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então 0,35 mol vai ter quanto? Só nessa multiplicaçãozinha eu vou ter o número de moléculas, tá vendo? O resultado seria em moléculas. Aí você vem e bota aqui embaixo. Uma molécula tem 6 átomos. Quando você multiplica esse resultado por isso aqui, você vai ter exatamente o resultado em átomo. 1,6 vezes 10 elevado a 24 átomos. Simples, né? Bem tranquilo, é só regra de 3. Agora sim, vamos falar de massa molar. A massa molar, meu povo, é dada em gramas por mol. A massa molar, basicamente, em termos de número, é a mesma massa molecular. Só que a massa molar é dada em gramas por mol, tá bom? Então, em termos de valor numérico, é a mesma coisa de massa molecular. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade. Quando alguém te perguntar qual é a massa molar de tal substância, o que você vai fazer? Você vai calcular a massa molecular e quando você for colocar a unidade, você coloca grama por mol. Olha aqui o exemplo. Qual é a massa em gramas de 1 mol de glicose? Ou seja, 1 mol de glicose vai ter quantas gramas? Ó? A massa em gramas de 1 mol.
Quando eu vou pegar 1 grama por mol, é o que eu chamo de massa molar, tá bom? Então você vai fazer o quê? Se a questão pede para você determinar a massa de 1 mol, ou seja, a massa molar, eu só tenho que calcular a massa molecular, a massa de uma molécula. Então, ó, M grandão aqui, ó, maiúsculo, ó, massa molecular da glicose, 6 carbonos vezes 12, mais 12 vezes 1, que é do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. Então, a massa molecular é 180 U, né? 180 unidades de massa atômica. Qual é a massa molar? É 180. Só que agora você vai botar o quê? Gramas por mol. Simples, né? Tranquilo. Como é que Esse aqui é um dos assuntos mais importantes, que são as conversões entre massa, mol e número de partículas. Então eu quero que vocês respirem fundo e vamos devagar, tá bom? Porque isso é o foco da nossa aula. Fazer a conversão de massa a mol ou número de partículas. Então, quando a gente trabalha em reações, você vai ter mol. Mas esse mol equivale a quantas gramas? Para você saber disso, você vai ter que usar a massa molar das substâncias, tá bom? Então é importante vocês saberem disso. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo. Então, qual é a quantidade de matéria? Qual é a quantidade de mol? De 5,38 gramas de glicose. Olha aqui a pergunta. 5 gramas de glicose vai ter quantos mols? Para você fazer, você tem que saber a massa molecular. Ou melhor, a massa molar, tá bom? Para você saber a massa molar, você precisa saber da massa molecular. Então, vamos calcular a massa molecular da glicose. 180 U. Lembra que eu multipliquei 6 vezes 1, 12 vezes 1 e 6 vezes 1. Então, 180 U. 180 U é a massa molecular. Você vai usar isso para quê? Para nada. Você vai usar a massa molar, que é o mesmo número, só que gramas por mol. Tá bom? Então, se você quer transformar mol, olha, se você quer transformar grama em mol, né? Porque olha o que a pergunta, o que diz a pergunta. Qual é a quantidade de mol de 5 gramas de glicose? Qual é a quantidade de mol de 5 gramas de glicose? Então, você vem aqui, ó, mol, que eu vou chamar de N, é igual 5,3 gramas vezes 1 mol pesa quantos gramas? Ó? Pela massa molar, professor, 1 mol é 180 gramas, ó, porque eu tenho que massa molar é 180 gramas por mol, ou seja, 180 gramas pesa exatamente 1 mol. Se eu quero transformar 5,3 gramas em mol, eu faço o quê? 5,38 gramas vezes. Aí você bota aqui entre parênteses. 1 mol pesa 180 gramas. Veja que eu vou eliminar gramas por gramas, ó, e o resultado vai ser o quê? Mol. Simples, né? Então, 5,38 gramas tem exatamente 0,0299 mols de C6H12O6. Um outro exemplo. Aqui eu não pedi mais mol, eu pedi gramas. Ó. Qual é a massa em gramas de 0,4 mols de nitrato de cálcio? Vou fazer o quê? Primeiro eu vou calcular a massa molecular. A massa molecular vai ter o mesmo valor numérico da massa molar. Então, a massa molar do nitrato de cálcio, 160 gramas por mol. Como ele pede a massa em gramas de 0,4, o que você vai fazer? N é igual. Aqui tem um M, mas é N, tá? N de navio. Botei um M aqui de besta. Então, mols de nitrato de cálcio é igual a 0,43 mols vezes. Aí você olha aqui a massa molar. Na 164 gramas por mol, então 164 gramas pesa exatamente 1 mol. Vou cortar mol com mol, o resultado vai ser em gramas. Calculei simples, né? Bem fácil. Próximo exemplo. Quantas moléculas existem em 5 gramas de glicose? Agora eu quero saber quantas moléculas tem 5 gramas, 5 gramas de glicose. O que você vai fazer? Simples, ó. Primeiro eu vou transformar essas 5 gramas em mol, porque eu sei que 1 mol tem 6,02 vezes ela vai dar 23 moléculas. Depois que eu transformar isso aqui em mol, é que eu faço a relação, tá bom? Então olha só, o número de moléculas é igual 5,23 gramas vezes 1 mol de glicose tem 180 gramas. Aqui eu já transformei gramas em mol. Corto gramas por grama, o resultado seria mol. Aí o que eu faço? 1 mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então o resultado daqui seria em mol. Aí eu vou cortar mol com mol, o resultado final é o quê? Moléculas. Então 5,23 gramas vai ter como resultado 1,75 vezes 10 elevado a 22 moléculas. D. Qual o número de átomos de oxigênio para a amostra do item C? Opa, aqui tem quantos átomos de oxigênio? O que você vai fazer? Uma molécula tem 6 átomos de oxigênio. Olha a relação. Uma molécula tem 6 átomos de oxigênio. E 1,75 vezes 10 elevado a 22 moléculas vai ter quanto? Só multiplicar o que está pelo parênteses pelo que está fora. Vou cortar molécula com molécula. O resultado vai ser o quê? Átomos. Então, tu vai ter como resultado final 1,05 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Show, né? Então, ó. E para fechar aqui é muito importante isso. Ó. Você tem aqui uma equação química, você tem... Como é que você vai ler uma equação química? Duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, formando duas moléculas de água.
Ou você pode ler essa equação assim, ó. 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então, 2 mols reage com 1 mol, formando 2 mols. Essa leitura aqui é mais correta do que essa, porque essa é a reação de 2 moléculas para 1. Isso aqui é a proporção, mas na verdade não reage isso. Você vai ter, na verdade, 2 mols reagindo com 1 mol, formando 2 mols. Então, o que tu tem, na verdade, é 12 vezes 10 elevado a 23, reagindo com 6 vezes 10 elevado a 23, formando 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. É isso que você tem. Professor, como é que eu faço para fazer as conversões de gramas para mol, de mol para grama? Só pela massa molecular você resolve tudo isso. Ó. Gramas da substância A, por exemplo, através da massa molar você transforma em mol. Então você tem a quantidade de mol da substância A. Pelos coeficientes você vai ter a relação dos reagentes ou dos produtos. Tá? Então, por exemplo, se é 2 mol para 1 mol, se eu tiver 5 mol aqui, vai ter quanto? No caso, vai ter 2,5. Se eu tiver 20 mols, eu vou precisar de 10 mols de oxigênio. Então, isso aqui é interessante. A massa da substância A pode ser transformada em mols e os coeficientes da equação vai me dar a proporção com que os reagentes reagem, a proporção com que determinado produto é formado. Tá? Então, através dos coeficientes, eu vou ter uma quantidade de matéria de um reagente para conseguir a quantidade de matéria do outro reagente. Essa quantidade de matéria, ou seja, um mol, eu posso, pela massa molecular da substância B, eu posso determinar a grama da substância B. Beleza? Exemplo 9. Quantos gramas de água são produzidos a partir de 100 gramas de gás de hidrogênio? Olha só. Então, tem essa equação aqui, hein? De hidrogênio e oxigênio formando água. E a pergunta é, quantos gramas de água são produzidos a partir de 10 gramas de hidrogênio? O que, é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Ele quer saber a grama de água, tá bom? A partir de 100 gramas de hidrogênio. Então, você faz assim, ó. 100 gramas de água vezes 1 grama de água e tem 1 mol de hidrogênio. Ou seja, 1 mol de hidrogênio pesa exatamente 1 gramas. Então, eu vou transformar essas 100 gramas de água da equação em mol. Aí, qual é a relação de mol de hidrogênio para H2O? 2 para 2. Então, eu botei aqui, ó, 2 mols de água está para 2 mols de hidrogênio. O resultado do primeiro produto aqui, ó, eu vou ter mol de hidrogênio. Quando eu multiplico por essa relação aqui, ó, pelos coeficientes, eu vou ter exatamente a quantidade de mols de água, certo? Quantidade de mol de água. Quando eu pego a massa molar da substância água, ou seja, o resultado aqui é mol de água, vezes grama por mol de água, eu vou cortar mol com mol, o resultado final vai ser o quê? Gramas de água. Então, 100 gramas de hidrogênio, eu vou acabar produzindo 1.800 gramas de água, ou 1,8 litros da substância água. Eu vou trazer reações aqui, equações e muitos exercícios para a gente trabalhar só essas conversões de mol para grama, grama para mol, e as relações entre reagentes e reagente-produto, beleza? Por hora aqui acabamos a nossa aula. Valeu, meu povo, química é fácil, a gente só tem que ter um pouquinho de calma. Foi.